Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nesse nosso programa semanal A Redenção, nós nos unimos para nos colocar diante de Santo Afonso para pedir a ele que nos mostre um caminho de espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos e que possamos tirar o máximo de proveito para a nossa vida pessoal desse programa. Quero cumprimentar a todos e a todas. Vanessa, e um cumprimento especial para você, né, que é tão bom estar com você. Obrigada, Padre Everson. É uma alegria também estar aqui na companhia do Senhor e de você que nos acompanha aí em casa. E cada dia a gente vai dando um passinho mais de profundidade, conhecendo os pensamentos, as obras de Santo Afonso. E hoje a gente traz um tema que é muito profundo. Jesus é a expressão do amor do Pai Eterno. Quando a gente fala assim, a gente já sente esse clima, né, assim, de amor, de profundidade, um amor verdadeiro desse relacionamento, pai e filho. Jesus é a expressão de amor do Pai Eterno. Importantíssimo, né, Padre Everson, a gente refletir isso hoje. Que foi importantíssimo para Santo Afonso, quando ele, refletindo sobre a encarnação, o Deus conosco, mas que Deus conosco? O Deus de amor, a expressão do amor da Santíssima Trindade é conosco. E é por isso mesmo que a gente tem essa capacidade, né, de poder olhar para Jesus e ver em Jesus o Pai, o amor desse Pai que entregou o seu Filho, que nos amou na criação e que continua sempre juntinho com a gente. E é por isso que Santo Afonso, mais uma vez, vai voltar. Jesus, ele expressa para a humanidade o amor incondicional. Incondicional, de tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar, mas para salvar. Tudo em Santo Afonso é o amor. Hoje a gente vai meditar o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 9 até o versículo 15. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E nessa passagem nós podemos perceber esse amor expresso desse relacionamento de Deus Pai e Deus Filho. E Jesus deixa bem frisado, bem marcado, que ele sempre está sendo expressão e ele sempre ama, porque o Pai o amou primeiro e porque ele está unido e junto ao Pai. Com todo respeito a Dom Giuseppe, o pai de Santo Afonso, toda a deficiência, porque nós, e aí é uma responsabilidade dos pais, do pai e da mãe, nós olhamos para os nossos pais e fazemos a imagem de Deus. Mas Santo Afonso, ele transporta essa sua rejeição do pai
porque havia um confronto muito sério do pai Giuseppe. Ele transcende e tem um relacionamento tão amoroso. Por isso ele vai dizer a expressão de amor. Jesus é a expressão do amor, porque isso é que interessava para Santo Afonso, o amor de Deus, e vai ser toda a base da sua espiritualidade, inclusive também a base da sua moral. Padre Everson, se a gente traz isso hoje para a nossa realidade, nós lemos aqui, a videira e os ramos, devemos sempre estar unidos. De que maneira a gente pode concretamente estar unido a Deus Pai, a Deus Filho e permanecer nessa comunhão de amor? Aí nós vemos o mandamento de Jesus, o amor. Vamos estar unidos a Jesus na medida em que vivermos o amor. Se nós não temos amor na nossa vida, um amor verdadeiro, um amor sincero, nós não estamos ligados a Jesus. Se Ele é a expressão maior de Deus, amor, e quando Ele fala, eu sou o tronco, vocês são os ramos, você lembrou muito bem a comparação que Jesus utiliza, e é uma união mística, real, mas verdadeira. A vida de Jesus é a nossa vida. Ora, se a vida de Jesus é minha vida, eu tenho que ser amor. Eu tenho que ser amor na minha vida. Padre, e aí eu vou até ousar a dizer nesse momento. Se você que nos acompanha agora, muitas vezes reclama, mas eu não consigo rezar, eu não consigo ter essa experiência de Deus, do nosso Deus que é amor, porque eu não tive isso dentro da minha casa, dentro do meu lar. É um convite de Jesus, independente da sua situação hoje. É possível você experimentar esse Deus que tem face de amor, que nos envolve de amor, independente da sua situação. Então não é só para aquele que teve o pai, a mãe carinhosos, amorosos, não, mas é para todos, cada um de nós que precisamos experimentar esse amor. E é engraçado, Padre, não é engraçado, né? Mas assim, é interessante a gente poder perceber o quê? Que o amor, ele está aonde? Na cruz. Numa entrega total de Jesus por cada um de nós. Futuramente nós vamos refletir um pouco a grande meditação de Santo Afonso sobre a paixão, de tanto assim que ao fundar a sua congregação, qual foi o título que ele deu? Redentoristas, o Redentor, que é aonde que Jesus vai provar o seu amor. Ele que dissera, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus não precisava morrer para nos salvar. Bastava um ato, sejam salvos, e nós estaremos salvos. É um ato divino, mas não, Ele quis provar o seu amor, morrendo da maneira como morreu, para nós não podermos de maneira nenhuma duvidar. Um Deus que tem coragem de doar a sua vida, e doar a sua vida dessa maneira, é porque Ele ama com amor infinito. Hoje nós temos a alegria de acolher o Dom José Luiz Magela, arcebispo de Pouso Alegre, Minas Gerais, um redentorista, que hoje ele traz para nós um pensamento fundamental para Santo Afonso, que é justamente a encarnação. Olá, gente amiga, saúdo a todos com a paz do Senhor. O assunto que vamos refletir fundamenta-se na expressão do evangelista João. O Verbo se fez carne. Está em João, capítulo 1, versículo 14. Mas qual é o assunto? O assunto é a encarnação. A Igreja denomina essa expressão, o Verbo se fez carne, de encarnação. É o fato do Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Na carta aos Filipenses, há um hino muito belo que fala para nós sobre o mistério da encarnação.
Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Está no capítulo 2, versículos de 5 a 8. Vou lê-la para que você possa estar mais por dentro dessa nossa expressão. Assim nos diz esta carta de Paulo. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, existindo de forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui nos diz o apóstolo Paulo. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da nossa fé cristã. Quero de novo tocar na Bíblia. E você pode estar sempre nos acompanhando. Agora nós vamos na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 2, que nos diz assim: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Esta é a alegre convicção da igreja desde o começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja, em parte, Deus e, em parte, homem. Nem que ele seja o resultado dessa mescla confusa entre divino e humano. Jesus se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A igreja confessa, assim, que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Você já rezou muitas vezes essa expressão. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esta frase foi assumida no credo niceno-constantinopolitano, no século IV. Nós, cristãos, sabemos e professamos com gratidão. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Eis o mistério da encarnação. Parece que é simples, não é? Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Mistério. Mistério. Não no sentido de algo obscuro, escondido, mas no sentido bíblico-teológico de sinal salvífico, sacramento da salvação. O mistério não é um quebra-cabeças que Deus nos coloca, mas a expressão ou manifestação em cifra, de seu amor, da sua manifestação. É a teofania. Por exemplo, ao falar dos mistérios do Rosário. Sabe, o terço, que a gente chama de terço, é o Rosário, né? Que você reza todos os dias, ou reza de vez em quando, e normalmente nós falamos assim, vou contemplar os mistérios do terço, né? Vou contemplar os mistérios do Rosário. Então, é o seguinte, não devemos nos perguntar que de obscuro há no fato de achar uma criança, quando nós rezamos nos mistérios gozosos. Ou na flagelação, quando nós contemplamos os mistérios dolorosos. Mas que aspecto da salvação que nos revela quando assim rezamos? Por quê?
No mistério cristão, a chave da leitura não é o incompreensível, mas a salvação que nos mostra. E a encarnação é mistério. Não tanto pela dificuldade de a entender, de a captar, mas sim porque é a aproximação salvífica de Deus. Acreditar em Deus, que quis compartilhar a nossa história, é um constante encorajamento a comprometer-se com a história, com o hoje da nossa vida. Por isso, nós estamos querendo meditar na encarnação. Inclusive, entender as contradições dos dias de hoje e ver em tudo isso um motivo de esperança. Isto entendeu muito bem Santo Afonso Maria de Ligório, um padre italiano que fundou a Congregação dos Missionários Redentoristas no ano de 1732. Como que Santo Afonso entendeu muito bem o mistério da encarnação? Conversaremos no nosso próximo encontro. Muito obrigado, Dom Magela. E agora vamos meditar com as Glórias de Maria, uma obra de Santo Afonso Maria de Ligório, uma face, uma virtude de Maria. E hoje nós vamos meditar. Maria é a nossa mãe espiritual. Santo Afonso diz assim: não é sem motivo e sem boa razão que os servos de Maria a chamam de mãe. Em duas diferentes ocasiões, tornou-se, portanto, Maria a nossa mãe espiritual. Primeiramente, quando mereceu receber no seu ventre virginal o Filho de Deus. E pela segunda vez, Maria nos gerou para a graça quando no Calvário ofereceu ao Pai Eterno, por entre muitos sofrimentos, a vida de seu amado Filho pela nossa salvação. Ela cooperou com o seu amor para que os fiéis nascessem para a vida da graça. Por isso mesmo, veio ser mãe espiritual de todos nós. Então nós percebemos, segundo os ensinamentos de Santo Afonso, esses dois momentos importantes, em que Maria disse o sim e acolheu o Verbo de Deus em seu ventre, e também naquele momento difícil do Calvário, em que Maria ofereceu o seu sofrimento, e também não só o seu, mas o sofrimento do seu Filho Jesus, para que cada um de nós, os seus outros filhos, os seus filhos espirituais, pudessem entrar nesse caminho de graça e de redenção, não é mesmo, Padre Everson? E nesse nosso momento de reflexão sobre a espiritualidade de Santo Afonso, é claro que não podia faltar o momento mariano. E é tão bonito para nós seguirmos o livro Glórias de Maria, porque Santo Afonso, ao escrever esse livro, fazendo uma explicação, ou melhor, utilizando a Salve Rainha, vai colocando dimensões tão bonitas de Nossa Senhora. Maria, a mãe de Jesus. Maria, a rainha de amor. Maria, a rainha que está sempre pronta a nos ajudar. Maria, a nossa mãe espiritual. Como Santo Afonso nos leva a ter essa confiança filial em Nossa Senhora, não é mesmo, Anissa? É verdade, Padre. Então a ela podemos confiar a nossa vida, porque ela cuida espiritualmente de cada um de nós. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Quando nós olhamos para Santo Afonso, já um homem maduro, um homem que produzia tanto intelectualmente, com tantos escritos, a teologia moral, nós admiramos na sua inteligência. É um homem que tem uma capacidade de fazer síntese, de citar tantos autores sagrados
um homem que tem a delicadeza de música. Até hoje cantam-se as canções que Santo Afonso compôs, cantam lá na Itália, o povo, né? Mas nós nos perguntamos, Santo Afonso, tão inteligente, tão prendado pela natureza, ele também teve uma preparação para poder chegar a tão alto, tanto assim que ele, de uma família de posses, o pai muito preocupado com a formação de seus filhos, eram 10 filhos, um morreu logo a criancinha, mas todos receberam uma preparação intelectual muito grande. E Santo Afonso tinha professores particulares, de tal maneira, Vanessa, que aos 12 anos, Santo Afonso já sabia inglês, francês, italiano, claro, latim, música. Aos 16 anos, Santo Afonso já era advogado, mas não apenas ele era formado na advocacia civil, era também advogado no direito canônico, para ver. Mas aí nós vemos a preocupação do pai, Giuseppe, que queria dar o melhor para o seu filho, e principalmente Afonso, que o pai carinhosa chamava Foncinho, e que Santo Afonso não gostava desse apelido que o pai lhe dava, né? Era o conflito entre ele e o pai, mas o pai preocupado, dava os melhores professores e muitas vezes professores muito exigentes, que exigiam assim uma disciplina mais do que militar. É impressionante, né? Padre, outro trecho importante desse relacionamento de Santo Afonso com Giuseppe, o seu pai, é que o pai tão rígido, né, rigoroso, né, mas ele era um homem que tinha uma espiritualidade fecunda. Giuseppe participava sempre de retiros e levava Santo Afonso junto com ele. Então ele via aquele amor, né, aquela dedicação que Giuseppe também tinha a Deus, tinha a missão, e mesmo errando pelo caminho, que queria casar Santo Afonso, na verdade, né, padre? Mesmo errando por essas decisões, esse discernimento vocacional do próprio filho, a gente consegue ver a retidão dele, que ele queria que o seu filho fosse o melhor, independente, depois ele aceitou ele ser padre, como padre. Santo Afonso nos traz um ensinamento neste dia. Não é sem razão que o patriarca Abrão desejou ansiosamente ver o dia do Senhor, e que, tendo tido a ventura de vê-lo por uma revelação divina, ainda que espírito somente, se alegrou em seu coração. Sim, porque o tempo que se seguiu à vinda de Jesus Cristo já não é mais tempo de temor, mas tempo de amor. Na lei antiga, antes da encarnação do Verbo, podia o homem, por assim dizer, duvidar se Deus o amava. Ora, depois de o havermos visto, porém morrendo por nós, já não podemos duvidar que Ele nos ame com toda a ternura. E é impossível a gente olhar para o crucifixo, para a imagem de Cristo crucificado, e duvidarmos ainda no nosso coração que Ele nos ama. Ele nos ama e se entregou por cada um de nós. Maior amor não há, né, Padre Everson, do que essa realidade de entrega. E é interessante essa passagem que Santo Afonso faz, refletindo o Antigo Testamento, dizendo que antes de Jesus, eles poderiam duvidar do Deus de amor, mas agora não podemos duvidar. Como isso me conforta, me ajuda. Santo Afonso, ele, para quem realmente descobre os seus ensinamentos, ele é uma fonte de tranquilidade de vida, porque o amor nos tranquiliza. Com certeza. E nós queremos clamar a Deus também essa tranquilidade no nosso coração, esse amor de Jesus, por meio da oração. É por isso que nós vamos rezar com uma oração composta por Santo Afonso. Rezemos então. Ah, meu Deus, graças vos dou
por me achar aqui aos vossos pés. Virei-vos as costas e vos perdi, ó meu supremo bem. Arrependo-me de todo o coração, e antes tivesse morrido 1000 vezes, eu vos perdi, mas sois todo bondade, e vos deixais achar pela alma que vos busca. Agora vos busco, e só a vós quero buscar. Amo-vos, Jesus, meu Deus. Amo-vos sobre todas as coisas, com todo o afeto da minha alma. Aceitai-me e não desprezeis o amor de um coração que há algum tempo vos desprezou. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Dizei-me o que devo fazer para vos agradar. Quero fazer tudo o que desejardes. Meu Jesus, salvai a minha alma, pela qual destes o sangue e a vida. Dai-me a graça de vos amar sempre nesta vida e na eternidade. Amém. Que delicadeza de Santo Afonso, que intimidade, né? Com tanto amor, Santo Afonso coloca nas suas orações. E ao encerrarmos o nosso programa hoje, ao pedir a bênção de Deus, pedimos que por intercessão da Mãe da Misericórdia, da Mãe nossa espiritual, tenhamos também essa intimidade com Deus. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre Everson, pela companhia. Aguardo o senhor semana que vem, hein? Se Deus quiser, estaremos juntos, né, Vanessa? Esperamos você também. E com todos os nossos irmãos e irmãs.